Boa noite a todos. Como de costume, nós vamos fechar os olhos por alguns minutinhos. Vamos tentar passar uma esponja na nossa mente, limpando-a de todos os nossos problemas, todas as nossas atribulações e colocando no lugar a figura excelsa do Cristo. Vamos imaginá-lo olhando para cada um de nós, analisando-nos, derramando sobre nós aquilo que necessitamos, seja força para encontrar a paciência, o discernimento, a boa vontade, a fraternidade. Que o Mestre adocique o nosso coração. Que Ele mantenha a nossa mente lúcida e plena. Sobretudo o nosso coração quieto, sereno, para que dele possa emanar a mais límpida água do sentimento, aquela que banha, que sacia, aquela que renova. Que hoje, mais uma vez, essa paz do Cristo inunde o nosso ser, nos alimente, nos acalme, nos fortaleça. Que Deus nos ilumine, nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente, nós estamos já no capítulo 77 do livro Pão Nosso, cujo tema é responder. Quantas vezes a vida exige da gente uma ação, uma resposta, uma iniciativa? Quantas vezes somos interpelados, somos forçados a reagir, forçados a tomar uma decisão? Quantas vezes dessa decisão, dessas palavras, desses atos que vão ser cometidos, a repercussão a ser gerada pode ser estrondosa, pode ser pacífica, pode ser norteadora, ou pode ser eivada de raiva, de rancor, e pode trazer a desilusão, a decepção, a destruição. Como responder às coisas da vida? É muito simples quando tudo está bem, quando tudo na nossa vida é equilíbrio, quando tudo está calmo e sereno, conforme os nossos sonhos e objetivos. Mas e quando as coisas não estão no lugar e exigem que a gente tome atitudes, que a gente tome decisões, que a gente enfrente a vida, e nesse enfrentar da vida vem a enorme responsabilidade da ação. Estamos nesse torvelinho constantemente, e a partir de cada palavra, de cada resposta, de cada pensamento nosso, o destino está sendo traçado. Estamos amealhando amigos ou inimigos? Estamos gerando sorrisos ou lágrimas? Estamos facilitando a nossa vida ou dificultando? Facilitando a vida alheia ou também dificultando?
Toda resposta deve ser ponderada. Toda resposta, toda palavra, tudo aquilo que vai ser dito, proferido ao semelhante, tem que ter responsabilidade. Há assuntos determinantes no roteiro da vida alheia e da nossa também. Então, é muito importante que tenhamos amadurecimento intelecto e espiritual para poder compreender todas as coisas que a vida nos oferece, sejam elas boas ou ruins, sejam vicissitudes ou obstáculos, para que as nossas escolhas sejam ponderadas e certeiras. Caso contrário, estamos traçando no livro da vida enormes páginas de desespero, de angústia, de dor e de sofrimento. E todo esse cenário terá que ser desfeito um dia, rompido, para que lá no final, as páginas do livro da nossa vida possam estar repletas de sorrisos, um horizonte belo, acolhedor e próspero. Nós estamos numa fala de Paulo aos Colossenses, cujo título é Responder, capítulo 4, versículo 6 a 12. Que a vossa palavra seja sempre agradável, aqui, antes de completar. A gente já pensou nisso? A gente já pensou nas escolhas que estamos fazendo? Se as escolhas são certas, se a gente não está entrando aonde está o livre-arbítrio do outro, será que a gente não está entrando num universo que não nos pertence e bagunçando muitas vezes? Isso pode acontecer tanto no ambiente nosso, doméstico, como profissional, como social. Onde houver pessoas envolvidas, tem que haver uma responsabilidade no agir, no ser, no comportar, no gerar. Sei que é um exercício, às vezes, difícil demais. Lidar com pessoas não é fácil. Lidar com a gente mesmo já é difícil. Lidar com os outros é tão complicado ou mais. Portanto, a dica que fica para isso é exercitar, estar na pele do outro. De verdade. Do jeito que o outro vive, comporta, pensa, põe-se no lugar e analise a sua vida. Essa empatia vai servir de norte para que nós não criemos laços, elos deletérios que nos prendam aos outros. Cada pensamento emitido, cada palavra desconexa ou ofensiva é uma corrente, é um elo que se ata a essa pessoa. E quanto mais queremos desvencilhar, não conseguimos. O que nos amplia a liberdade de ser e agir é justamente não nos prender ao outro pelos laços do rancor, da maledicência, da posse, da possessão. Inveja,
e tudo mais que venha prejudicar o nosso jeito cristão de ser. Devemos ser o avesso, o oposto, a outra face da moeda. Se o outro é impaciente, sejamos pacientes. Paciente para com ele. Sejamos o exemplo. Se o outro nos maltrata, tratemos bem. Isso é ser cristão. Isso é oferecer a outra face. Se ansiamos por liberdade, não devemos também prender o outro a nós. Sejam nossos pais, filhos, esposo, esposa, amigos, todos vão passar. Todos têm um período, um ciclo de vivência junto de nós. Cada um tem o seu caminho. Não prender ninguém. Quando prendemos excessivamente, não pelos laços do amor, não pelos laços do carinho, mas pelos laços da possessão, do egoísmo, nós dificultamos a vida alheia. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, ou seja, que ela tenha sabor, que ela faça algo que transforme, que cause um bem-estar, para que saibais como responder a cada um. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, para que saibais como responder a cada um. Na vida nós vamos ter N situações a todo instante. Como a paciência nossa é exercitada. Como ela é exercitada. Todo dia, todo momento. Imagine se a gente entra na onda, entra nessa faixa. Aí, com certeza, não estaremos comportando-nos como verdadeiros cristãos. Lembremos disso, uma dica: oferecer a outra face. Quando uma face for ruim, ofereça a outra. E quando for boa, ofereça a boa também. Não vai levar o pé da letra. Oferece a boa, você vai dar ruim. Pelo amor de Deus. Se oferece uma face ruim, dê a face boa das coisas. Vamos ver a fala de Emmanuel sobre esse assunto. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas, ou seja, as mais distintas, exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. O que nós vamos entender por qualidades superiores? Paciência é uma qualidade superior? O que mais? Tolerância. Outra qualidade superior. Estamos ruim de qualidades, hein? Então, as nossas palavras. Desculpa, qual que é o seu nome? Eu esqueci. Vinícius. Você tocou num assunto assim, num tema assim, crucial: caridade. A caridade, a gente costuma denegri-la um pouquinho, banalizar um pouquinho. A gente classifica, ouve a caridade e já traduz assim: caridade é dar alguma coisa para o outro, né? Está meio que associada. Dar algo que o outro não tem, seja uma ajuda. Caridade não é isso. Muito mais do que isso. A caridade
ela é o amor em movimento. Então você pode ser caridoso no simples gesto, no seu simples olhar, no seu simples pensamento. Olha, nem externou uma ação e você pode ser caridoso. Quando você pensa bem sobre alguém, se você emite um pensamento suave, salutar, tranquilo, harmônico, é caridade. Uma palavra amiga, caridade. Um abraço, caridade. Escutar alguém, ouvir o próximo. Aquele companheirismo nos momentos de aflição, de angústia, de perdas, é caridade. É tão fácil ser caridoso, tão fácil. A gente exercita, sim, a caridade no nosso dia a dia. Qual que é o nosso maior problema? É que, além de virtudes, nós temos defeitos. O problema são os defeitos. Parece que pesa mais, né? Parece que não pesa. Sabe o que distingue nós, seres mais evoluídos ou menos evoluídos? Porque qualidades nós temos. Não vamos ser humildes, né? Modestos demais para não assumir que nós temos qualidades. Defeitos nós temos. Não sejamos pessimistas demais falando que nós temos muitos defeitos. Mas o que classifica um indivíduo? Se ele é mais elevado ou menos elevado? A reação. A reação que você tem. Muito bem. Quando é confrontado, o que age mais rápido? O negativo ou o positivo? Se o que a gente pensa mais rápido é aquele sentimento de revidar, de guardar mágoa, rancor, ficar de cara feia, ter palavras duras, é porque o nosso eu primitivo, não evoluído, está mais acentuado. Mas quando você passa a compreender, quando você passa a respeitar o próximo, mesmo que o seu comportamento não seja o que você queira, o adequado, quando você não reage na mesma moeda, ou quando você oferece realmente a outra face, é sinal que o seu lado mais evoluído está mais acentuado do que o primitivo. Mas os dois nós temos. É fato. Temos e bem. Mas qual que a gente quer exercitar? Esse. Então a vida, ela nos é uma oportunidade de exercitar. Diminuir o lado de cá e aumentar o lado de cá. Mas isso é questão de escolha. Isso é questão de escolha. Todos nós estamos assim, nesse patamar. Entre o bem e entre o mal. Entre os nossos acertos, entre os nossos erros. O que vai definir a gente ter uma vida próspera? Uma reencarnação em que nós vamos dar saltos na escala evolutiva, ao invés de endividamento, né, para com a vida e para com o próximo. O que vai determinar? As escolhas, a vontade. Que está na questão? Não. Faz sentido, doutor? Porque tanto bato nessa questão? Faz sentido? Depende de nós. Esses livros que nós estamos, todos que nós vamos, que já passamos de ano, e esse que nós estamos vendo, e os que nós vamos posteriormente, falam disso em todos os capítulos. O que está batendo em todos os capítulos é a questão 909. Depende só de nós. Porque Deus deu-nos tudo o que a gente precisa. Tudo. Mas a escolha é nossa. Quem faz o roteiro
Quem pinta as páginas somos nós. As páginas em branco, Ele nos deu. Então, o ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se para adquirir. Já falamos de tudo quanto é tipo de virtude, já sabemos de cor salteado quais são. Né? Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Com toda certeza, quando nós conversamos com outras pessoas, elas não têm o nível que nós temos. Ou elas podem ter um nível muito superior, medianeiro, igual a nós, ou inferior. Tá. Como nos comportar mediante aqueles que não entendem as coisas do jeito que a gente entende? Vamos agir pelo exemplo, não pelas palavras. Não adianta impor, você tem que expor. Exposição. E o melhor exemplo é a prática silenciosa. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhos. Parece que eu já ouvi falar disso aí, né? Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhos. Onde que eu já ouvi falar disso? Questão 4.5. Falamos também disso na semana passada. Pois é. Então, quando nós fazemos o bem, fazemos uma coisa certa, além de estarmos fazendo o bem para nós, estamos fazendo para os outros e para uma multidão que nos vê, que nós nem sequer temos ideia. Então, a caridade pode ser feita a qualquer instante, a qualquer momento, desde que você viva o cristianismo. Viva ele! Viva ele! É a melhor coisa que você pode fazer pelo Cristo. Viva o cristianismo. Só nessa vivência a gente está modificando intensamente a nós mesmos e as pessoas que nos cercam e as que nos veem. Então, por que escolher outros caminhos? A gente já entendeu que estamos no mundo material, que temos que viver da matéria, que temos que trabalhar, que temos que sacudir, temos família, nossas responsabilidades. Já sabemos de tudo isso. Mas sabemos também que isso passa. É um estágio. Saibamos equilibrar as coisas da vida com as coisas da nossa vida eterna. Saibamos distinguir. Não adianta sair vitorioso do mundo físico e perdedor do mundo interior. É necessário um equilíbrio. Saber conviver harmonicamente em todas as etapas, em todos os cenários da vida. Necessário redarguir com acerto a cada um. Necessário responder com acerto. Você expor as suas ideias com precisão, não com arroubos, com ímpetos que podem ser muitas vezes destrutivos. Tenho certeza que todos nós, de vez em quando, tem vontade de pegar, afiar bem a língua e dar aquela resposta que parece que lava a alma, né? Às vezes, quando nós somos confrontados, quando algo nos provoca, a gente quer responder na mesma moeda e às vezes até mais acentuadamente, né? Pois é o nosso eu ainda orgulhoso respondendo. A gente não aceita estar por baixo. Mal sabemos que aqueles que são verdadeiramente fortes são aqueles que aceitam o revés sem modificarem a sua postura íntima. Você não precisa ser vingativo, provocador, agressivo. Você precisa apenas estar em paz com a sua consciência e lembrar-se sempre de uma coisa: quando nós nos intitulamos cristãos, assinamos um contrato em branco com Cristo.
assinamos um contrato. E o que reza esse contrato? Colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou e passar adiante esses ensinamentos. E quando nós reagimos na mesma moeda daquilo que nos provoca, daquilo que nos ofende, nós estamos rasgando algumas cláusulas desse contrato. Lembremos que há uma justiça por trás de tudo isso. E nenhum dos nossos atos ficará assim a descoberto. Todos eles serão rememoriados, relembrados, revividos, analisados e corrigidos. Todos. Eu estava assistindo ontem uma palestra, eu já tinha assistido, do Divaldo Franco, até que colocar no grupo do centro aqui. Como é um vídeo mais longo, 40 minutos, eu acho que a maioria não assistiu. O pessoal gosta mais de vídeo mais curto, né? Mas eu assisti de novo. Que ele narra a história de um comerciante lá na Bahia que teve um afilhado. A mãe morreu e tomou o afilhado para criar. E fez desse afilhado um funcionário seu, só que aproveitou-se da sua condição e mal pagava ele. Isso gerou um grande descontentamento por parte do menino, né, do jovem, que começou a nutrir um ódio para com ele. Bom, acontece muita coisa, esse menino desencarna e começa a obsediar a filha desse homem. E ela fica totalmente, nas palavras daquela época, louca, né? Totalmente sem sentidos, agressiva e totalmente obsediada por aquele espírito. E é levado, então, aconselhado a levar o Divaldo. E o Divaldo analisa todo o quadro e cuida desse processo, né? Pulando uma série de etapas, são 40 minutos contado em 2 minutos, então vou pular muita coisa. Vou só no cerne da questão. O cerne da questão que é a desobsessão, aquele espírito é retirado nas reuniões mediúnicas e é doutrinado, esclarecido, retorna à pátria espiritual e a vida que segue. A menina cresce mais um pouco, fica noiva, casa e tem uma criança. E essa criança, adivinha quem é? O próprio obsessor, que volta agora como neto. Aí o que acontece? Esse homem passa a vê-lo de uma outra forma. É um outro ser, lógico, é outro ser, mas é o mesmo. Mas ele ama-o intensamente. Só que o menino não. O odeia instintivamente. Então é aquela criança levada, difícil. Mas o moral da história é o seguinte, que quando ele completa 15 anos de idade, ele é o único herdeiro daquele proprietário, daquele comerciante. Então tudo que ele lesou lá na reencarnação anterior, ressarciu nessa. Assim, de uma forma rápida até, foi muito rápida. Foi um ressarcimento de uma própria encarnação, foi muito rápido. Mas a vida é cheia disso. Então, às vezes você pensa, nossa, eu estou lesando tal pessoa, mas o que você pensa? É um Zé Ninguém, Não, gente. Qualquer coisa que a gente faça, um pelo outro, a gente ata. Enquanto não corrige, não liberta. Não liberta. Talvez seja por isso que nossa humanidade aqui esteja vivendo todo mundo nesse planeta.
Porque nós estamos constantemente uns prejudicando os outros. Analisa um pouco historicamente o que fazia, e até os dias de hoje fazem, com outras ferramentas, mas fazem. Um saqueia o outro, um aproveita do outro. O maior quer sempre colonizar o menor, tirar proveito. A lei de Gerson opera ainda no nosso país, né? A lei de levar vantagem em tudo. Você leva vantagem, você está lesando alguém. Já paramos para pensar nisso? Se eu estou lesando alguém, eu estou me atando a essa pessoa e estou atando a um compromisso que eu tenho que ressarcir, seja aqui, seja daqui a pouco, seja mais para frente, seja aqui 500 anos, 1000 anos. Estamos atados uns aos outros. E a vida requer da gente o quê? Liberdade. A gente anseia por liberdade. Nós somos indivíduos sociáveis, mas não somos prisioneiros. Todos ansiamos por liberdade. Ninguém quer ser escravo de ninguém. Ninguém quer ter dono. Todo mundo quer ser o diretor da sua vida, roteirista do filme da sua vida. E por que a gente faz o contrário ainda? Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que as coisas estão assim. Precisa de um chacoalhão de vez em quando para dar aqui uma acertadinha, para lembrar de alguns compromissos, para lembrar o que é respeito, amor, para lembrar o que é fraternidade, que diga o nosso Rio Grande do Sul, que é o maior exemplo de fraternidade. E o maior exemplo nosso de orgulho, de vaidade, de prepotência, de usurpação do que o Brasília. Exemplos vivos. Nós estamos ali, vivenciando os dois lados. No momento da escolha, o que eu quero? Eu quero esse ou eu quero esse? Essa escolha vai fazer diferença no roteiro da nossa vida. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Lógico, ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Nós temos que estar sempre alçando voos no nosso intelecto e sempre aperfeiçoando o nosso lado moral. Senão vamos ser sempre simplistas, tentando explicar o que é altamente complexo. Não vamos conseguir. Quem hoje tem uma visão do que é uma coisa muito perto da gente? Quem hoje sabe definir bem o que é o mundo espiritual? Hoje, em 2024, 16 de julho de 2024, quem que sabe definir? Defina para mim o mundo espiritual. Quem que sabe? Lembram? Estudaram? Por quê? Ser baseado nesse mundo espiritual que a gente lê nos livros, mas os próprios que vivenciam e contam isso pra gente, é uma parte ideia que nem eles sabem. O que tem por trás disso tudo? Olha o tamanho da mesa. Olha essa toalha. Deu uma levantadinha aqui. O que você viu? Um pedacinho. Um pedacinho do pedaço. É isso que os Espíritos mostram para a gente do lado do plano espiritual. Um pedacinho. E a gente acha. A gente não fez a lição de casa. Por isso que a gente não sabe. Por isso que a gente não vai. A gente não é direcionado para lá. Nós estamos nesse, como diz o nosso Chico Xavier, no nosso planeta hospital, prisão, escola. Por isso nós estamos aqui. Aprendendo o beabá, para depois conseguir formar as palavras que podem definir o que é a verdadeira vida. Por enquanto, ainda estamos carentes de fazer o nosso dever de casa. Ainda não fizemos.
Não fizemos mesmo. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve. Muito bem, aqui nós estamos reportando novamente ao tema que é responder, né? Responder como? Não desagradando a quem ouve. Tá, se a pessoa tem uma visão e essa visão é errada, a gente sabidamente errada, a gente não vai desagradá-la com o ponto de vista certo? Olha só, deu para entender a pergunta? Aqui está dizendo uma coisa, é imprescindível não desagradar a quem ouve. Então, uma pessoa que está falando algo que é contrário às leis naturais, e você vai explicar, então você vai tentar passar uma mensagem, vai desagradar. Então a gente não deve fazer isso? Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Melhor forma de proceder nesses casos, como eu falei agora há pouco, é através do exemplo. Melhor maneira. Poderia comentar um negócio aqui que aconteceu hoje. Eu tenho uma amiga, a gente é amigos desde a adolescência, ela não mora mais aqui em Porto Alegre, mora perto. E ela sempre me manda no WhatsApp, tudo quanto é dia de santo, não sei o quê, santo, hoje foi santa Nossa Senhora do Carmo. E eu respondo, que não tem nada a ver comigo, eu só falo bom dia. Olha a coincidência de tudo que a gente está falando, o que aconteceu hoje. Aí ela falou assim para mim, ô Mariana, você não falou nada no dia de Nossa Senhora do Carmo. Aí eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você. Você deve saber, que eu já te falei há um tempo atrás, que eu já tenho algum tempo que eu estou na doutrina espírita. E o espiritismo não vê a maneira como você vê. E tentei ser o mais, que é católica, fervorosa, que a gente vê então assim, né? Aí eu falei, olha, eu acredito em Deus, Deus é muito presente no Espiritismo, é um ser supremo, não deixei de acreditar em Deus, mas eu tenho uma outra visão disso tudo aí que você me manda. Aí ela falou assim, foi um pouquinho longo o negócio, porque ela persistiu, sabe? Aí ela falou assim, mas Nossa Senhora foi a mãe de Jesus. Tudo bem. E Jesus, quando morreu, deixou Nossa Senhora como nossa mãe. E ela e todos os santos, quando a gente morrer, vai levar nós até Jesus. Simplista, né? Aí eu parei, porque como que eu vou destropelar um negócio desse? Então, sabe, aí eu deixei, não tem como, Mariana, não tem como. Não tem como. Você pode falar o que for, não tem como. Por isso que eu falo, o exemplo, ele arrasta. Porque a pessoa não consegue enxergar com os olhos que nós enxergamos, porque ela não tem aquele tanto de parâmetros já obtidos através do estudo, né? Das leituras, das conversações, ela não tem esses parâmetros. Então, quando você fala alguma coisa, no cérebro dela não faz sentido. Então, não que ela tenha maldade, ou ela não queira entender. É que não tem ali as ligações necessárias para o entendimento do que você está dizendo. Então, muitas pessoas, na sua simplicidade, né,
na sua ingenuidade, não conseguem observar coisas que são factuais. Não, só da mesma coisa, deixa eu falar. Sabe como é esse negócio? Há um bom dia para você, dá beijo no Francisco. Então, talvez, olha só, a vida, por isso que a gente tem que ter, o que estava escrito mais para cima ali, a gente tem que ter compreensão, porque muitos irmãos nossos vieram a esse mundo, às vezes com a inteligência um pouco reduzida, para que a parte sentimental pudesse ser ampliada. Não quer dizer necessariamente que as pessoas que têm esse tipo de visão, elas sejam totalmente desprovidas do entendimento. Podem ser pessoas, às vezes até mais intelectualmente falando, evoluídas do que nós, mas que estão num estágio reencarnatório em que essa inteligência ela é suprimida temporariamente para que outras potências possam ser desenvolvidas. Então, por isso tem que se respeitar. Respeita. Porque o que nós falamos esses dias no livro dos Mensageiros? Quem estava falando isso? Acho que foi na palestra do domingo. Acho que foi isso mesmo. Falou do nosso horário. Falou que muitos mensageiros, ou seja, aqueles que vêm do plano espiritual em processo de reencarnação no mundo físico, vêm com a tarefa de levar, né, o Evangelho às pessoas. Isso são preparados lá para vir nos círculos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, em todos os círculos. Aí, peraí, eles saem do plano espiritual, preparados para reencarnar em doutrinas que não são reencarnacionistas, por isso tem que se respeitar. É o tempo mesmo de cada um. Às vezes, muitos, pelo amor, apagam a sua luz para que a luz dos outros brilhe. Ou seja, se tornam pessoas humildes, às vezes até desprovidas um pouco de inteligência, né? Limitado na inteligência, justamente para fazer que a luz do outro brilhe. Isso chama-se amor. Isso chama-se caridade. É um exemplo mudo de resignação e de desprendimento pelo próximo. Isso é amor puro. Por isso, temos que respeitar as posições contrárias, alheias, e não ficar apontando o dedo, né? Não podemos apontar dedos, igual você sabe do que eu estou falando, né? Pois é. Vamos em frente. Primeiramente, é imprescindível já falei isso. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo, com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará, com benefício, determinada dinamização. Eu estou falando aqui, eu estou pensando em outra coisa, então eu vou voltar nisso aí depois. Deixa eu completar o que eu estou pensando aqui. Quando nós falamos de outra doutrina, outra religião, temos que compreender a dificuldade do apostolado que foi abraçado por esses irmãos. Temos que compreender o grau de amor e desprendimento que eles endossam na sua reencarnação. Lembrei do que ia falar. Eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo, agora lembrei de novo. Muitos espíritos apagam sua luz para que a luz do outro brilhe. Já falei.
Mas, por exemplo, nas casas, nas mais distintas casas religiosas, aqueles que estão ali aportando, aqueles que estão falando, que estão recebendo, podem ser espíritos tão iluminados quanto aqueles que trabalham no nível da nossa casa, no nível alto da nossa casa de dirigência espiritual. Então, mesmo na simplicidade, na ingenuidade, às vezes, da concepção, do entendimento, a palavra mais importante, eles estão exemplificando, que chama-se amor, em todas as religiões, em todos os atendimentos fraternos, em toda compaixão para com o próximo, em toda a cesta básica que é ofertada, doada àquele que está passando por dificuldades, a todas as crianças que estão entrando em contato com a religiosidade. Tudo isso é exemplificação de amor. E ele tem que estar presente em todas as linhas religiosas. Então, nós não podemos de forma alguma, nem tem o porquê, usar as palavras por estar em desacordo com nossa forma de pensar, né? Vendo os pontos negativos. Quando a gente vê os pontos negativos, a gente não está vendo da outra religião, da outra pessoa, do outro fiel. A gente está vendo o nosso. Então, prestemos bem atenção nisso. Quando a gente começa a ver o lado negativo de tudo, é porque nós estamos vendo o retrato da nossa alma. A partir do momento que nós vemos só os pontos negativos, os pontos positivos, aí é sinal que nós estamos no caminho exato, no caminho correto, o caminho que nós devemos seguir. Agora vamos falar aqui, eu falei que tinha que falar. Toda resposta em assunto importante é remédio. Lógico, você pode simplesmente... Você já viu a Anete Guimarães falando o seguinte? Nós somos uma potência energética. Potência energética. Já ouviram falar isso? Muito bem. Se nós temos aqui uma potência energética, a gente tem capacidade de fazer muita coisa. Jesus mesmo disse: tudo que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. Ali uma coisa para a outra. O que falta? Além da vontade. Agora eu vou deixar a vontade por último. Além da vontade. Primeiro, entendimento. Saber como que tudo funciona. Saber como utilizar. E segundo, ampliação ao máximo das suas virtudes, para que ela guie os entendimentos nas ações. O que falta-nos hoje? Se você quer fazer, mas não consegue, falta entendimento e as virtudes bem trabalhadas para que a vontade tenha caminho para se materializar. Então falta uma coisa. Quando eu falo assim, tudo a gente pode, o que nos falta é vontade. Falta vontade para aprender, primeiro quesito. Falta vontade para nos aprimorar como ser humano. Terceiro, falta vontade de fazer a diferença, de agir. Alia tudo isso, você consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E o Cristo que disse isso, não foi eu. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dizeis àquela montanha, passe para o outro lado, e ela obedecerá. Literalmente, uma figura de linguagem, aonde convir. Mas, até que ponto?
Quer dizer que nós temos muito potencial a ser desenvolvido. Resumo. Vamos em frente para terminar esse capítulo. As próprias soluções de verdade no amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Eu acho gozado quando as pessoas falam assim: eu falo a verdade, mas dou a quem doer. Uma falta de caridade. Falta de caridade. Tem verdades que não podem ser ainda expressadas. Elas devem ser contornadas, para que no momento certo a pessoa possa realmente. Não é questão de mentir. Não é questão de mentir. Mas muitas vezes uma omissão é necessária para que um mal pior não se suceda. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é a virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Então, indiferentemente da pessoa que você está se reportando, respeite-a. É a fórmula para nós não causarmos um mal maior para o outro, nem para nós mesmos. Respeitar o outro, esteja ele onde estiver. É difícil? Sim. Falar que é fácil, não é fácil não. Principalmente quando a pessoa que está no nosso caminho é complicada. Então, é difícil. Um exercício de paciência muito grande. É tão difícil assim. No patamar evolutivo que nós estamos, eu falo que é difícil. Mas é difícil porque nós não aprendemos ainda a superar essa limitação. Imagine que hoje nós sejamos guindados à posição de protetores espirituais, anjos da guarda. Exatamente nesse momento. Aí chega a tarefa do dia, tarefa do dia 16 de julho. Dá uma descidinha lá no umbral. Lá na rua tal, tem um inferninho tal. Nesse inferninho tal tem uma pessoa tal. Ele matou umas 3 ou 4 pessoas só, é um estuprador, ele é ex-traficante, só umas coisinhas assim suaves. Tá, você vai lá e a sua missão é inspirá-lo. Só inspirá-lo, para que ele mude um pouco o seu comportamento. Vamos ter que ter paciência, não vai ter? Vamos ter que saber perder. Saber esperar. A gente não sabe perder, não. Foi muito bom ter saído desse filme Os Mensageiros 2, né? Nosso Lar 2, Os Mensageiros, porque aquele exemplo ficou bem marcante lá do Aniceto, né? Aniceto. Que ele estava protegendo o Otávio. E o Otávio se revoltou contra ele e rebelou e xingou, esbravejou, bateu o pé por décadas. O acusou. De ter que engolir tudo isso por respeito e por amor. Agora, olha que nível que ele está e o nível que nós estamos. Imagina a gente lá. A primeira pataquada que ele der, a gente já mete a mão na orelha dele, né? Falando literalmente. Pois é. Então, vê o nível que nós estamos. Mas
é uma coisa que vai ter que ser trabalhada. E é importante que a gente trabalhe isso conscientemente. Porque a gente pode optar por desertar dessa tarefa. Só que quando a gente deserta dessa tarefa, ela futuramente ela é imposta. E quando ela é imposta, aí não tem jeito. Aí você vai ver aquela situação até se ajustar. Por isso que eu falo que aproveita enquanto as rédeas estão nas mãos e segue o caminho que tem que seguir. Corrija-se enquanto há tempo. Porque depois que a vida toma... Quer ver uma coisa, um exemplo bem tosco mesmo, só para a gente elucidar isso, é o seguinte: o indivíduo teve a vida inteira uma única missão: usar seu braço direito para trazer mensagens de amor, de benevolência, de carinho, de fé, de esperança para o próximo. Reencarnou. Teve a vida inteira a oportunidade de servir. Teve até a mediunidade, né, da psicografia para poder traduzir em palavras o que os espíritos estavam levando ao outro de consolação. Optou pela deserção. Não soube utilizar o braço direito para fazer o bem. Retornou à pátria espiritual, viu o seu fracasso e aceitou a sugestão: melhor renascer sem o braço. E renasceu no plano espiritual sem o braço direito, com a mesma tarefa, só que agora acentuada. Talvez esse braço tenha sido motivo de escândalo, igual o Cristo tenha falado lá atrás do Evangelho. Se seus olhos são motivo de escândalo, arranca-os, né? Melhor renascer na vida sem os olhos do que... É isso que eu estava se referindo. Às vezes, as facilidades nos fazem desviar do caminho. Às vezes, a beleza física faz desviar do caminho. Então, a gente entra na vida sem nada disso. A vida impôs. Se hoje nós temos um pouco de conforto, um pouco de mordomia, né? Um pouco de tecnologia, facilidades, alimentação adequada, utilizemos isso da melhor maneira possível, porque pode ser que daqui a algumas décadas a gente reencarne lá nos confins do mundo, onde isso ainda nem chegou. E aí? Você vai ter que fazer a mesma tarefa que você ia fazer aqui, você vai fazer lá, agora sem as facilidades. E aí? Beleza? Então, enquanto tivermos condições na nossa vida, façamos o melhor de livre e espontânea vontade. Guia os passos para que eles te levem ao reino dos céus. Está aqui dentro. Vai sim. Terminei? Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Isso, logicamente, vai depender do nosso discernimento. Se a gente não consegue, primeiro, se entender, se compreender, se conhecer, como é que a gente vai conhecer o outro? Então, a primeira tarefa, a primeira caridade a gente faz para nós mesmos. Então, nos conhecer, primeiro ponto. A partir do momento que a gente se conhece, vamos nos colocar agora no lugar do outro, tal da empatia. Vamos compreender que o outro pensa, é tal da indulgência. E aí nós estamos aperfeiçoando o processo. E a partir daí, do autoconhecimento e do conhecimento da vida, conhecimento do próximo, conhecimento do Evangelho, a gente sabe como falar, como agir, como comportar,
como calar, como só dar o ombro, ou como ajudar sem que ninguém saiba. Através do discernimento, através da vivência. Por isso que temos que viver. Só assim vamos aprender. Ok? Falei uma hora sobre um tema. E eu falei que ia falar hoje 3 temas. Eu chego em casa, a boca está até seca, tanto falar. Não vejo o tempo passando. Vocês 6. Está muito sono? Não? Está sono não? Dá vontade de ir embora, não? Não? Uma Coca-Cola, uma pizza, um lanche, um pastel, nada? Tá à vontade? Então o negócio está bom. Então eu estou aprendendo. Aí, ó, a gente fala pastel, a gente lê o tema, segunda carne, o que eu pensei? Pastel de carne. Olha só, o que é o pensamento, né? Capítulo 78. Qual que foi o anterior mesmo? Responder. Agora o tema seguinte é segunda carne. Segunda carne quer dizer, não precisa nem falar que não é a carne do pastel. É o nosso corpo. Nosso corpo. Segundo, o nosso veículo aqui. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viver de segunda carne, morrereis. Ó, pequenininho, do jeito que eu gosto. Por quê? Se viver de segunda... O que é viver de segunda carne? Viver da matéria. E tudo que ela pode oferecer. Vamos lá. O que a matéria pode oferecer de bom para a gente? De bom. Pastel. Torresmo. Uma cervejinha. Para quem gosta. Churrasquinho. Mas não só de comer, né? Nós não é só de comer. O que mais? Ela pode oferecer paixões. As paixões são boas ou são ruins? Depende. Essa palavra paixões, quando fala assim, paixões, isso já falaram, perguntaram uma vez. Paixões, a primeira coisa que vem na cabeça é paixão homem e mulher. Não é? Não. Paixão pela fortuna, paixão pela casa, paixão pelo excesso disso, excesso daquilo. Sabe uma boa definição do que é paixão? Bem popular, né? É fogo de palha. Também. Fogo de palha, porque quando pega é daquele fogaréu, mas apaga logo. Isso é paixão. Mas olha só, literalmente falando, um fogo de palha, para você acender o braseiro, é uma beleza, né? Pega fogo rápido, vai estimular o outro elemento, que vai pegar fogo também. Então tem sua utilidade. Mas, vamos lá, vamos melhorar isso aí. Nós já falamos uma aula inteira sobre paixão. Ela é boa ou é ruim? Não é boa nem ruim, ela é neutra. Que nem o dinheiro. O dinheiro é bom ou é ruim? Não é bom nem ruim. Neutro. Na paixão é a mesma coisa. O dinheiro pode ser um bom instrumento para você fazer muita coisa boa. A paixão também. Porque a paixão é como se fosse aquele combustível que vai te dar um grande ânimo para você fazer uma empreitada. As pessoas associam a conotação sexual. Paixão com conotação sexual. Pô, isso aí é muito baixo, muito pequeno. Baixo não, muito pequeno. É um comparador muito medíocre, né? A paixão, ela pode ser bem utilizada. Eu tenho uma paixão pela religião, seja lá qual for. Quer dizer, eu tenho um grande sentimento pela religião e vou fazer o meu melhor por ela, mas é uma coisa que vai passar. Mas pode ser aquele elemento que te dá um pontapé inicial muito bom e você se enganja em alguma coisa, uma atividade com mais envolvimento, com mais facilidade. Então, se você sabendo utilizá-la,
Mas a grande maioria de nós, materialistas que ainda somos, somos assim, hipnotizados pelas paixões que o nosso corpo pode proporcionar, que a nossa vida física, o corpo não, a nossa vida física pode nos proporcionar. Vamos citar algumas. Paixão pelo esporte. Estou vendo, estou indo para outro lugar. Existe paixão por esporte que pode ser doentia? Se tem. Um bom exemplo. Mas nada impede que você goste de um esporte acentuadamente, mas logicamente com toda a moderação possível, sem arrombos, né? Nada impede. Outro exemplo. Paixão pelos negócios, pelo trabalho, pelo negócio, pelo capital, pelo dinheiro, pela aquisição. É bom ou mal? Pode ser muito bom. Você é um empreendedor que gera empregos, que vai alimentar famílias, além de necessário para a nossa sociedade, né? Se você faz bom uso do que for dali gerado, você está cuidando de pessoas, dando a elas arrimo, sustento. Alguém tem que dar. Essa história de que o governo vai dar, pelo amor de Deus, não existe, né? Não existe. Nunca vai funcionar. Por quê? Porque é totalmente contrário às leis de Deus, às leis naturais. Quais são as leis naturais? Nós temos que superar as nossas barreiras. As dificuldades estão aqui, o trabalho está aqui. As nossas dificuldades físicas estão aqui para superação. Sem a superação, sem o suor, sem o desprendimento, sem o trabalho, não tem evolução. E o que a gente quer? Ficar pendurado em algo. Isso, né? Não é agora contemporâneo. Isso remonta lá desde os primórdios da humanidade. Quando as pessoas, como antiga, tinha trabalhadores na Roma antiga? Tinha. Mas todo mundo não queria que viessem os escravos, para eles comprarem os escravos trabalharem. Os escravos trabalhavam, os trabalhadores eram escravos. Você traz isso para o mundo atual, mudou muita coisa? Mudou. Mas no fundo tem ainda esse pensamento, levar vantagem sobre o que o outro pode oferecer. Hoje se oferece alguma coisa. Antigamente não oferecia nada, oferecia um tronco, né? Hoje já está menos pior. Mas mesmo assim, a ideia ainda é mantida. Mínimo esforço, máxima recompensa. Contrário, totalmente contrário às leis do Cristo. Totalmente contrário. Mínimo esforço, máxima recompensa. Máximo esforço, mínima recompensa. Mas façamos pelo outro. Por quê? Quando estamos fazendo pelo outro, nós estamos fazendo por nós, espíritos. E a gente pensa, quando a gente está fazendo pelos outros, não estão fazendo por nós, homens reencarnados. Ou seja, como se estivesse perdendo. Estamos doando as nossas possibilidades para o outro. Deu para compreender? Eu falei meio
Porque se viver segundo a carne, morrereis. Por que morrereis? Porque a carne é perecível. Você vive tudo que a vida pode oferecer. Tudo que a vida física pode oferecer. Quando você retorna à vida espiritual, o que você leva consigo? Somente aquilo que o seu espírito adquiriu, de conhecimento e de desenvolvimento e de evolução. Não trabalhei nesse campo. O que você leva? Se viver segundo a carne, morrereis. Não é que a carne vai morrer, não. É que não vão perder o tempo. Gente, olha, raciocina, uma aula de matemática. Quantos anos tem um espírito imortal? Aula de matemática. Quantos anos tem um homem reencarnado? 90, 80, 100, útil, 80 anos. Depois de 80 são poucos que são úteis ainda, né? Tem, mas já fica mais debilitado, mais limitado. Então vamos supor que seja 80 anos. 80 anos para uma vida imortal representa o quê? Muito pouco, né? Muito pouquinho. Muito pouquinho mesmo. E a gente, tendo essa visão, sabendo que somos mortais, que a vida vai continuar depois que os nossos olhos físicos se fecharem, você já passa a pensar, cadê a minha caderneta de poupança? Quando eu voltar para o plano espiritual, pelo menos tem umas economias. Quais são essas economias? A minha evolução moral e a minha evolução intelectual são as minhas economias. Eu retorno do lado de lá um pouco melhor do que quando eu partir de lá. Mas se eu volto do mesmo jeito, e aí? Ou mais endividado? E aí? Complicado, né? Mas é o seguinte, muitos querem retornar para a pátria espiritual e serem reis ou rainhas. Mas não passam de indigentes. Muitos passam a vida inteira no anonimato aqui. Dificuldades acerbas. E retornam ao plano espiritual como reis e rainhas. Você vê a parábola, né? Lázaro e o rico. Justamente. Foi para justamente elucidar isso. Mas a questão não é a condição financeira que eles tinham na Terra. Um era pobre e outro era rico. Não, era a condição moral. Era a condição moral. É mais fácil, logicamente, a reencarnação sua quando você tem menos dificultadores. Quando você tem menos dificultadores, a reencarnação fica mais fácil. Um dificultador é o quê? Beleza física. Outro dificultador, facilidades, posses, poder, dinheiro. São facilitadores, não são dificultadores. Te desviam do foco. É muito mais difícil você ver o plano espiritual, a vida espiritual como um todo, quando você tem um mundo a seus pés. Mas quando você não tem nada a perder, você não tem dinheiro, você não tem carro, não tem casa, tem conta. Pobre é bom para ter conta, isso é uma maravilha, né? Mas fora isso, não tem nada. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que se desdobrar. Então, é um facilitador? É. Facilitador meio indigesto. É meio indigesto, mas é um facilitador. O perigo maior
é quando o poder, a riqueza, a fortuna, as posses caem nas mãos de pessoasvis, orgulhosas, vaidosas, mas despreparadas. Aí fazem muito mau uso, dificultam para a população. Talvez nós estejamos num mundo ainda desequilibrado, porque tem muitos desequilibrados tomando conta dos países. Mas uma coisa que eu aprendi assim, com a observação, ouvindo comentários dos outros, lendo, ponderando, é o seguinte: vou fazer uma perguntinha. Vocês acham que o mundo nosso está de ponta cabeça, de pernas pro ar? Vamos falar 2024 agora. Vocês acham que está de perna pro ar? Está uma bagunça generalizada? Valdemiro, eu não sei qual palestrante que fala que o nosso país, o mesmo planeta, tudo assim, eles estão numa bagunça organizada, porque não estão sozinhos. Tem toda uma turma por aí direcionando tudo isso. Então, é uma bagunça organizada, mas ninguém está sozinho, tem gente por aí. Eu achei que é interessante, porque é assim mesmo. A resposta é fácil da gente entender. Eu não sei quem falou isso. Por isso, nos primeiros capítulos do curso do estudo sistematizado, fala lá sobre Deus. Né? É soberanamente justo e bom. Essa justiça, ela se aplica a tudo no universo. E nós estamos no nosso planeta Terra, e a justiça se aplica aqui em sua máxima certeza. Então, as coisas estão de pernas pro ar? Não. Não estão. Estão como tem que ser. Podem modificar para melhor? Pode. Porque aí está dando voz ao nosso livre-arbítrio, que faz parte das leis naturais. Então, se depende só da gente que o mundo melhore, que os bons ajam. Acordem e ajam. Tem que eliminar o mal? Não, o mal é apenas a ausência do bem. Ausência não. Ignorância do bem. Ausente é quando não tem, né? Não. É ignorância. Ignora, desconhece o bem. A partir do momento que se conhece o bem, se modifica. Então, uma das funções dos cristãos é o quê? Levar o amor, levar o cristianismo, levar a verdade, esclarecer para que o mundo mude, para que as pessoas mudem. É o único jeito. Esse é o único trabalho que nós temos no universo. Ajudarmos uns aos outros. É aquilo que Cristo falou: amai-vos uns aos outros. Desse amai-vos está embutido tudo que possa dar a conotação de amor. Educação é amor? É. Fraternidade é amor? É. Caridade é. Perdão é. Indulgência é. Tolerância é. Tudo é amor que a gente tem que exemplificar. Educar o próximo. Então não é ausência, é ignorância. Que todo ser humano, todo ser, ele é constituído de uma centelha divina que é chamada amor. É essa centelha divina que nós estamos evoluindo, prosperando. Esse é o nosso trabalho. Onde eu estou? Vou começar agora. Vai quem vive. Vou começar agora?
Vamos lá então, vamos acelerar que tem 10 minutinhos para terminar. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. É a tal da paixão. Uma vez saciada, apaga-se e perde-se. Em todos os momentos, a habitação seria fantasma incessante. Em todos os momentos, o não ter, eu não tenho dinheiro suficiente. Vai ser um fantasma que vai nos atormentar. Não tenho um emprego tão bom. E assim vai. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontra-se-á com a morte a cada passo. Noções negativas e pensamentos totalmente contrários à lei que nos rege. Se a gente vai em desacordo com a lei, puxa vida, estamos criando o nosso próprio umbral, pensamentos negativos. E devemos fazer o quê? Justamente o contrário. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Tantas pessoas que são secas, amargas, né? São pessimistas e vivem essa vida inteirinha, né? Nesse ambiente. Quando termina a vida, não passa de uma existência infeliz, uma comédia infeliz. Mas isso aí foi escolha. Essa infelicidade vai gerar dor, desalento, vai gerar um caos interior. Desse caos interior é que se renasce um novo ser. Infelizmente, às vezes é necessária a visita da amiga dor para que o ser se reconstrua em concepções, em pensamentos, em atitudes. Bom seria se a gente aprendesse com facilidade, mas infelizmente não é. A maioria das vezes precisamos da amiga dor, das pessoas amargas do nosso lado, das obsessões, daqueles que nos instigam, de toda sorte de pessoas com algum tipo de defeito. Defeito esse que jaz em nós e que só nós notamos quando exteriorizados no outro. Quem atraiu fomos nós. Veja como tudo na nossa vida, tudo depende do nosso pensamento. Tudo, olha só. Vamos simplificar. Pensa bem e vai dar tudo certo. Pensou mal, não tem aquela história que o pessoal fala do copo meio cheio e meio vazio? Dá para ver daí? O copo está esvaziando ou está enchendo? Está faltando um pouquinho aqui. É por sinal que ele está esvaziando ou ele vai ser completado. É um posicionamento também, ou positivo ou negativo, né? Como o copo não está pela metade, para dar esse exemplo. Então tudo depende da nossa posição, da nossa visão, do nosso querer. Foi semana passada que nós já estou mudando de assunto, finalzinho da aula, não tem problema. Foi semana passada que nós temporamos a questão do 456? Foi, né? Então já sabemos a questão número 1. A 456 não sei o nome. A questão número 1 é o que é Deus. Inteligência suprema, aquelas promessas todas as coisas. 456 somos. Os espíritos Vem tudo que nós fazemos? Sim, na maioria das vezes eles são eles que nos dirigem. Tá, 456. 909. O que fazer para nós livrarmos das nossas más tendências?
né? Mínimo de vontade, né? Tendo só a vontade. Um esforço quase significante. Isso. A gente consegue. Queria que vocês decorassem mais uma, só que eu não sei qual o número que é. Então vou dar uma liçãozinha de casa para vocês. Vocês vão procurar lá qual que é o número dessa questão, que eu não sei. Onde estão gravadas as leis de Deus? As leis de Deus estão gravadas na consciência. Só que essa é muito simples. Então, já sabemos 4, já decoramos 4. Falta 1014 para a gente decorar. Falta pouquinho dos livros dos Espíritos. Já decoramos 4. Então, daqui até, vamos dizer assim, até... 2032? Não, você está sendo muito otimista. Até o ano 3000, eu acho que até o ano 3000 a gente consegue decorar as 1018. A gente vem aqui para ajudar. Não, mas decorar assim, eu falo assim, qual que é a questão 714? Já sabe de cor salteado. 621. 621? 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Está aqui. Vai ser difícil, 621 é um número difícil de gravar, hein? 621. 621. Então já sabemos 4. Vamos ver se a aula que vem a gente vai para 5. Vamos ver. Mas vou pegar as mais facinhas. As que estão respostas assim, bem personagem de entender. Olha o caminho. Caminho curto, né? Fernando. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia feliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Olha como que, nos ambientes mais diversos, o nosso comportamento é de acordo já no nosso coração. Independente se você está no céu, você pode estar no inferno. No inferno interior e o céu exterior. Olha só, para a consciência que teve a infelicidade de esposer concepções tão escuras, não passar a existência humana de comédia infeliz. Mas a vida é tão boa, não é? Se você olhar pelo outro prisma, tem tantas possibilidades, tantos sonhos que a gente pode concretizar, a vida é boa assim. No sofrimento, nos momentos infelizes, dificuldades, a gente identifica uma casa adequada ao desespero. A gente vai dar vazão ao nosso desespero. Ou seja, um comportamento inadequado com a situação que estamos vivendo. Onde deveria ter resignação, força para a superação, bate o desespero e te dá trabalho para os outros. No trabalho destinado à purificação espiritual, tipo as casas religiosas, sente o clima de revolta. É um contra o outro, é um falando do outro, é um apontando o dedo e um sempre terceirizando o trabalho para a mão do outro. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação própria, os laços afetivos são meros acidentes do mecanismo dos desejos eventuais. Olha só que coisa, não pode contar com a bênção do amor, porque, na sua concepção, os laços afetivos são meros acidentes do mecanismo dos desejos eventuais. Poxa, isso aí é desconhecimento total do amor. Desconhecimento total. É quando você terceiriza o amor para o que o corpo pode oferecer. Né? A materialidade das sensações. Por isso que a maioria dos casamentos não dá certo. Por quê? Quando a paixão acaba, sobra-se a realidade. E a realidade é difícil, né? É difícil. E hoje em dia é mais difícil ainda porque, vamos dizer, os sonhos do matrimônio são concretizados antes do matrimônio, né? Então as pessoas já entram no matrimônio. Puxa, o que eu estou fazendo aqui, né?
Ou seja, todo aquele cenário romântico, toda aquele sonho, toda aquela harmonia, ela se desvanece quando a paixão já dá lugar à desilusão. Viver sem amor. E uma das coisas que as pessoas não compreendem, nós mesmos temos dificuldade de compreender, é o seguinte, que o amor não é uma coisa que vem para você, é uma coisa que você dá para o outro. Então, num relacionamento sem você doar, você nunca vai ser feliz. Nunca. Pois é, mas como falar isso? Como passar isso? As pessoas não ainda conseguem divisar, compreender o mecanismo de funcionamento da nossa alma, do nosso espírito. A parte hormonal é muito fácil de se esclarecer, mas o hormônio é só no corpo. Na alma, no espírito, é sentimento. As coisas só funcionam assim, 100%, quando se alia aos hormônios físicos o amor do espírito. Aí as coisas funcionam. Mas muitos têm que viver a vida inteira para aprender isso. E às vezes não aprendem. A dor, benfeitora e conservadora do mundo é intolerável. A disciplina constitui angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Isso está bem evidenciado, às vezes, na nossa própria postura. A dor, benfeitora e conservadora do mundo é intolerável. Quem que gosta, quem que tolera a dor? Quem que não se revolta com a dor, com a doença? A disciplina constitui um cárcere, ou seja, viver disciplinadamente é como se fosse um regime escravagista, um regime autoritário, uma imposição, um cerceamento do livre-arbítrio. E o serviço aos outros representa a humilhação. Isso depende do modo de ver de cada um. A gente já tem uma visãozinha um pouquinho diferente disso, né? Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. A maioria das pessoas pensa desse jeito. A maioria. Nunca perdoa. Fala assim, eu perdoo, você não perdoa nada. Da boca para fora. Não sabe renunciar em favor do próximo. Dói ceder algo em favor de alguém. E quando ainda ajuda, exige uma contrapartida. Desde todos o homem que vive e respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. A ideia, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu a atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de alimentar apetites e prazeres pela absoluta integração com um lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, se não sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Fortíssimo esse parágrafo aqui que Emmanuel arremata a explicação sobre segunda carne. Termina ali. Bateram as portas do céu. São Pedro veio atender. E São Pedro perguntou assim: o que você fez de bom lá embaixo para querer desentrar aqui no reino dos céus? Ele falou assim: eu tinha um bom emprego, eu tinha uma boa casa, eu tinha uma boa família.
Eu tinha bons carros, eu tinha uma boa poupança, eu tinha posses, eu trabalhei a vida inteira, eu tinha meus momentos de lazer, tudo aquilo que eu queria comprar eu comprava, tinha as pessoas que me serviam, eu vivi uma vida normal, não fiz mal a ninguém, e agora aspiro a entrar no reino dos céus. Muito bem. E o que você espera no reino dos céus? Minha família, uma boa casa, boa fortuna, uma vida equilibrada, meus momentos de... Ou seja, tudo que queria no plano físico, quero no plano espiritual. Que é mais ou menos a concepção que a gente faz de céu, né? Aí São Pedro falou assim, seguinte, tudo que você pediu, Deus já te deu. Agora aqui, não tem nada para você. Você pediu fortuna, você teve. Você pediu uma casa, você pediu posse, poder, etc, etc. Você teve tudo. Para entrar aqui, você precisa ter amor ao próximo, trabalho pelo próximo, sacrifício, tolerância às dificuldades, perdão às ofensas. Você fez isso na vida física? Não fez. Então volta e refaz seus passos e depois volta aqui novamente. Basicamente o que vai acontecer conosco. Não sei se vai ter um São Pedro lá em cima, né? Mas vai ter uma consciência que é bem pior e que ela vai detalhar o que nós fizemos, o que nós angariamos aqui e o que nós deixamos de fazer. E aquilo que nós deixamos de fazer, pode ter certeza que daqui a um século e meio, 2 séculos ou 3 séculos, estamos todo mundo de volta para repetir isso. Que Deus os abençoe e uma boa e iluminada semana para todos.